Bom, nós vamos começar então com o André Santana, como eu disse, e o título da pesquisa dele é O Sábio no Estoicismo e no Daoísmo. Bom, o André, ele é graduado em História, parcialmente. Graduado em Filosofia pela Universidade de Brasília, licenciado em Pedagogia, pós-graduado, lato sensu, em Docência no Ensino Superior e mestrando em Metafísica pelo Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Então, André, eu convido você, a gente dá a palavra a você, você vai ter, então, 20 minutos de fala. Agora são, no meu relógio, 2h09, mas eu vou estar cronometrando aqui, você pode ficar tranquilo e à vontade, que eu vou estar sinalizando para você também. Não precisa ficar preocupado com o tempo, não, viu? Então, fique à vontade. Obrigado, Vilmar. Pessoal, enfim, coisas da pandemia. Eu acho que está tendo uma obra no apartamento de cima. Não sei se está vazando um som para vocês, mas espero que não atrapalhe. Qualquer coisa, vocês falem comigo. Tá legal. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Aldo pela oportunidade de estar participando aqui do seminário. Eu acho que o Vilmar, faço das palavras do Vilmar as minhas palavras. Agradeço demais por isso. Agradeço também ao Vilmar, ao Joelson, por estarem aí na organização do evento, e a todas as ouvintes e os ouvintes aqui desse seminário. Pessoal, antes de entrar diretamente nos temas da minha pesquisa, eu gostaria de situá-los sobre o que se trata esse trabalho. A minha pesquisa, ela se insere no campo que chamamos de filosofia comparada. E por que é filosofia comparada? Porque nesse trabalho eu dialogo com duas tradições de pensamento bem distintas. A tradição greco-romana, com o estoicismo, em que Epiteto é o meu filósofo de referência, e a tradição chinesa, com o daoísmo, em que Lao Tzu é o meu outro filósofo de referência. Quando pensamos nesses dois nomes, né, Epiteto e Lao Tzu, nós não podemos deixar de considerar algumas distâncias que separam esses dois pensadores. São distâncias sociais, históricas, linguísticas, políticas, religiosas, isso só para citar algumas delas. Entretanto, apesar dessas evidentes diferenças, é possível encontrar pelo menos um ponto de convergência entre o pensamento de Epiteto e o de Lao Tzu. Isso se dá porque as suas propostas filosóficas são apresentadas como filosofias de vida, ou, pensando em Pierre Hadot, filosofias como modo de vida. E elas têm, na figura do sábio, a representação da excelência de seus respectivos projetos. O sábio, aliás, ele é uma figura interessante para a filosofia. Primeiro porque ele serve de contraponto em relação às pessoas comuns, e eu chamo de pessoas comuns aqui aquelas que não receberam uma educação filosófica adequada, naquele contexto da antiguidade. E segundo, porque o sábio, ele coloca o filósofo em uma posição intermediária e até crítica, porque o filósofo, ele tem ciência de sua ignorância e almeja a sabedoria, sem, no entanto, tê-la ainda conquistado. Então, são os elementos que levam à construção da categoria do sábio, em Epiteto e em Lao Tzu, que constituem o ponto focal da minha pesquisa. Eu preciso destacar aqui que essa pesquisa ainda está em estágio inicial e, portanto, o que eu apresento a vocês hoje não são os resultados desse trabalho, mas a proposta de trajeto que eu pretendo percorrer. A minha pesquisa ela vai ser composta por 3 movimentos. O primeiro deles, considerando que ser um sábio implica um modo de ação diferenciado no mundo, pois aquele que é sábio performa suas ações de uma maneira diferente daqueles que não são sábios, o meu primeiro ponto será discutir como o estoicismo e o daoísmo se enquadram dentro da ideia hadotiana de filosofia como modo de vida. No segundo movimento, eu vou discutir a estrutura do pensamento estoico e do pensamento daoísta, considerando que essas duas perspectivas são as tradições de pensamento pelas quais tanto Epiteto quanto Lao Tzu sustentam seus projetos filosóficos. E no terceiro movimento, eu irei apresentar algumas das características mais fundamentais que definem esse personagem, o sábio, dentro do pensamento epitetiano e laoísta. Perceba que eu falei aqui laoísta e não daoísta, porque depois de Lao Tzu, há várias ramificações do daoísmo que nem sempre coincidem em sua totalidade com o pensamento de Lao Tzu. Bom, então vamos ao primeiro movimento. Filosofia como modo de vida. Pierre Hadot
nos apresenta em seu trabalho intitulado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga uma perspectiva de construção do pensamento filosófico na antiguidade que se difere bastante da noção contemporânea do fazer filosofia de forma profissional. Para Hadot, a filosofia antiga tinha uma dimensão holística, isto é, abarcava todos os campos da vida do filósofo e tinha como objetivo produzir uma transformação interior na vida do seu praticante. A filosofia antiga, na perspectiva proposta por Hadot, constituía-se como um conjunto de exercícios espirituais, e esses exercícios tinham como objetivo proporcionar ao seu adepto uma compreensão sobre a sua própria natureza. É a partir desse trajeto de execução prática dos exercícios espirituais que o filósofo altera a sua relação com seus conteúdos vivenciais e ressignifica a sua relação com aquilo que antes envolvia suas paixões, desejos e apegos. E, ultrapassando um modo de vida ancorado na ignorância, renasce, entre aspas, como uma pessoa cuja atividade moral atinge a perfeição. Aquele que conquista esse estágio deixa para trás a condição de filósofo e torna-se agora um sábio. Categoria essa que serve como norma e objetivo a ser alcançado por aqueles que se dedicavam à atividade filosófica na antiguidade, de acordo com Hadot. O sábio é definido como tal porque ele adequa a sua vontade de agir no mundo com a norma que serve de pano de fundo para a sua própria existência. No caso dos estoicos, o sábio é aquele que age em acordo com a natureza, ou com Deus, entendendo aqui a divindade, a noção de divindade dentro do escopo do pensamento estoico. A leitura hadotiana do estoicismo, dentro dessa perspectiva de filosofia como modo de vida, já nos é conhecida. Então, caberia à minha pesquisa nesse ponto tentar responder se o daoísmo também se encaixa nessa categoria. Eu irei defender que sim, que o daoísmo pode ser lido dessa forma. O daoísmo ele tem uma perspectiva de reconhecimento e de retorno a uma natureza originária, que significa um movimento de retorno ao próprio Dao. Sobre isso, o Dao De Jing faz menção ao estado do recém-nascido, no capítulo 28, em que recém-nascido funciona como uma metáfora para a necessidade de compreendermos a nossa natureza originária. Ziran, o ideograma que representa o conceito de naturalidade ou espontaneidade, desempenha um papel fundamental na forma como Lao Tzu enxerga o sábio. Se o Dao é a própria natureza, então ele é a sua própria naturalidade. E por isso, a ação do sábio também deve ser Ziran, isto é, natural, espontânea, não forçosa. Uma das passagens mais marcantes sobre essa relação entre o sábio e a adequação do seu modo de agir em harmonia com a natureza, ou com o Dao, encontra-se no capítulo 25 do Dao De Jing, em que Lao Tzu diz que o homem segue a terra segue o céu segue e o Dao segue a ele mesmo. O homem aqui significa o sábio, o Shanran. Então, nesse trecho, a gente percebe que, por derivação, o homem seguindo a terra seguindo o céu seguindo o Dao, o sábio também segue o Dao. Assim, a proposta de Lao Tzu, como em Epiteto, é a de que o daoísmo não seja só um conjunto teórico de ensinamentos. Pelo contrário, a constância da prática diária é o aspecto mais importante do pensamento de Lao Tzu. Isso fica claro no capítulo 48 do Dao De Jing, em que é dito que agir no estudo é crescer a cada dia. Agir no Dao é decrescer a cada dia. Aliás, a necessidade de se praticar o Dao, ao invés de tentar compreendê-lo apenas pela via conceitual, já é evidenciada na primeira frase do Dao De Jing, em que é dito que o Dao que se pode falar não é o Dao constante. A partir daí, eu vou para o segundo movimento da minha pesquisa, que trata dos elementos estruturantes do pensamento de Epiteto e de Lao Tzu. O estoicismo é tradicionalmente apresentado a partir de uma divisão em 3 partes. Uma que trata da ética, outra que trata da física, e por fim temos a lógica. Sobre essa divisão, Diógenes Laércio, no trabalho Vidas e Doutrinas dos Ilustres Filósofos, em seu livro 7, que se destina a tratar da filosofia estoica, apresenta na passagem 40 alguns exemplos dessa divisão tripartite. Uma dessas demonstrações exibe uma analogia entre a filosofia estoica e um ser vivo, em que os ossos e os nervos representariam a lógica, a carne representaria a ética e a alma a física. Esse tipo de imagem serve para destacar que
apesar de suas partes, a filosofia estoica representa um corpo de conhecimentos unificado, sendo essa divisão utilizada apenas para fins didáticos. Sobre essa divisão, ainda preciso ressaltar que, de acordo com Diógenes, não há uma ordem exata para iniciar os estudos no estoicismo, sendo que alguns estoicos poderiam começar com a lógica, outros com a física, por exemplo. Em Epiteto, logo no primeiro livro das Diatribes, na passagem 1.4, 11 a 12, encontramos essa divisão tripartite estruturada da seguinte forma. Primeiro, temos a disciplina que trata dos desejos e aversões, que diz respeito à física. Segundo, temos a disciplina que trata do impulso, que diz respeito à ética. E, por fim, temos a disciplina que trata da nossa capacidade de dar assentimento às nossas impressões, que trata da lógica. Para Epiteto, o estudo inicia-se pela física, passa pela ética e, por fim, trata da lógica. Lao Tse, do lado daoísta, aliás, não encontramos uma divisão tão específica. Lao Tse, ele não busca sistematizar seu pensamento aos moldes da filosofia grega. Ele, aliás, busca escrever de uma forma assistemática e adota um discurso que, por vezes, é classificado como antirracionalista. A razão disso pode ser sustentada na crítica proposta por Lao Tse às tradições de pensamento com as quais ele está dialogando, como o confucianismo e o moísmo, por exemplo. Então, Lao Tse, obviamente, não está discutindo com os gregos. Lao Tse, ele não busca estabelecer regras para além da própria ideia de Ziran, naturalidade e espontaneidade. Isso parece ser uma forma encontrada pelo filósofo chinês, tanto para criticar a ordem vigente em que ele está inserido, como parece também uma estratégia para manter o seu pensamento o mais próximo daquilo que ele considera a natureza originária, ou o próprio Dao. O que podemos explorar até o momento é a divisão natural do Dao De Jing. Uma tradução literal do trabalho de Lao Tse seria a seguinte: o clássico, do caminho e da virtude, em que o ideograma Jing significa clássico, o ideograma Dao significa caminho e o ideograma De significa virtude. Temos, então, dois conceitos que fundamentam o pensamento de Lao Tse, o caminho e a virtude. Na obra de Lao Tse, a divisão se dá da seguinte maneira. Dos capítulos 1 ao 37, nós temos o livro do caminho. E dos capítulos 38 ao 81, temos o livro da virtude. Então, pretendo apresentar na minha dissertação uma análise desses dois conceitos sob a ótica do daoísmo de Lao Tse. Enfim, vou para o meu terceiro movimento, que trata do sábio e de suas características. Nessa etapa do trabalho, um momentinho. Nessa etapa do trabalho, eu tentarei definir qual é a percepção estoica, e especificamente a de Epiteto, sobre a figura do sábio. Sabemos que essa categoria pode ser muito controversa no estoicismo, principalmente quando consideramos que não há um representante da escola filosófica estoica que se declare abertamente como sábio. Como também há ainda aqueles que defendem, inclusive, que dentro do estoicismo, as condições exigidas para que alguém seja considerado um sábio tornam esse ideal inalcançável, devido à perfeição moral exigida para esse fim. Por outro lado, no daoísmo, o Shanran, ou o homem sábio, o santo, não parece ser uma figura estranha para Lao Tse. No Dao De Jing, o sábio aparece já no segundo capítulo dessa obra, e a sua figura é retomada frequentemente em capítulos posteriores. O sábio, no pensamento daoísta, ele não parece nem ser nem mesmo uma criação de Lao Tse, uma vez que nos capítulos 15 e 65 do Dao De Jing, por exemplo, ele faz referência aos antigos e sublimes mestres do Dao, ou seja, parece que já existiam aqueles que atingiram um estado de harmonia com o Dao antes mesmo de Lao Tse escrever a sua obra. Outro tema a ser abordado, nesse terceiro movimento, diz respeito à relação do sábio com a natureza. Essa relação é uma condição fundamental no pensamento desses dois filósofos, para se distinguir aquele que conquistou, de fato, o que eles chamam de sabedoria e aqueles que ainda são ignorantes em respeito a essa matéria. Afinal de contas, o sábio é aquele que age em acordo com a natureza. Mas o que Epiteto e Lao Tse entendem quando eles se referem à ideia de natureza? Sobre esse tópico, é preciso esclarecer que,
A ideia de natureza para Epiteto e para os estoicos é coincidente com a sua própria noção de Deus. Isso implica entender que, por trás da ideia de natureza, há um poder divino que organiza de forma providencial tudo aquilo que existe. Dessa forma, a natureza, na leitura de Epiteto, detém um caráter racional, uma vez que há uma vontade atuando para que os eventos aconteçam da forma como eles devem ocorrer. Em 1.14.3, nas diatribes, nós podemos encontrar essa ideia quando Epiteto trata da regularidade providencial de uma planta, que sempre floresce e dá frutos no momento adequado. Devemos lembrar também que a ideia de natureza proposta pelo estoicismo é puramente imanente, não deixando espaço para uma dimensão transcendente, porque eles não concebem a existência de nada além da natureza. Em Lao Tse, agir em acordo com a natureza significa estar em acordo com o Dao. Mas o Dao não só não é um princípio racional, como também é anterior à própria noção de divindade, como a gente percebe no capítulo 4 do Dao De Jing, em que Lao Tse diz que o Dao é anterior, inclusive, ao divino ancestral, ou seja, a figura de Deus. O Dao é como uma espécie de ordem orgânica do universo. É ordem porque é a base para todos os fenômenos que surgem e desaparecem em um ritmo natural, e é orgânico porque não envolve uma vontade divina ou uma entidade particular que dá origem a esses fenômenos. Pelo contrário, é um processo criativo que se move adiante infinitamente. Outro ponto a ser considerado é a relação entre prohairesis e wu-wei, né? São dois conceitos fundamentais, tanto um para Epiteto e um para Lao Tse. Na passagem 3.1.40, Epiteto nos diz nas diatribes que nós não somos nem carne nem cabelos, mas a própria escolha. A nossa capacidade de escolha e a qualidade no uso dessa faculdade está diretamente relacionada com o nosso progresso na educação filosófica e, consequentemente, no desenvolvimento do trajeto para a conquista da sabedoria. Enquanto isso, no daoísmo, o conceito de não-ação, wu-wei, coincide com o próprio modo de ser do sábio. A não-ação é a forma pela qual o Shanran, o sábio ou homem santo, atua em sintonia com o Dao. Não-ação não deve ser entendida como passividade ou inação, mas como um modo de atuação que busca a complementaridade dos opostos, característica fundamental do pensamento daoísta, considerando que o Dao, por abarcar tudo, não deseja nada e não faz juízo de valor sobre o bom ou o mal. Então, se para a filosofia epitetiana o sábio é prohairesis, é escolha em seu exercício perfeito, isto é, em acordo com a natureza, com os desígnios divinos, na filosofia de Lao Tse, o sábio é o próprio wu-wei, isto é, a não-ação, que é o próprio modo de atuação do Dao. Por fim, eu pretendo explorar algumas das possibilidades de exercícios espirituais encontradas nas diatribes e no Dao De Jing. Nesse tópico, eu vou discutir a importância dada tanto por Epiteto quanto por Lao Tse na manutenção da atenção no tempo presente. Irei abordar também a forma como esses dois filósofos tratam dos desejos e aversões, além de tentar compreender como o sábio se comporta diante da percepção da impermanência e brevidade de sua própria existência. Então, pessoal, muito obrigado. Essa é a minha apresentação. Espero ter oportunidade de, quando o trabalho estiver mais estruturado, mais avançado, apresentar em outros seminários o resultado dessa pesquisa. Obrigado. André, a gente que agradece a sua contribuição, e só lembrando, pessoal, que eu esqueci de avisar, quando faltar 5 minutos, eu vou estar avisando na caixa de mensagem, viu? 5 e 3 minutos, para não deixar ninguém afobado. Bom, nós já temos 2 questões aí levantadas. O Joelso, então, passa a palavra para o Joelso. Muito obrigado, André. Parabéns pelo método também. Essa divisão ficou muito clara para a gente, o que você pretende fazer. Então, gostei muito disso. Mas teve um ponto logo no início da sua fala que me chamou a atenção. Você disse, olha, existem muitas diferenças, né, entre o estoicismo e o daoísmo, só que tem um ponto em comum que seria a filosofia de vida. A minha pergunta, na verdade, são 2. Em que medida essas diferenças
afetam a sua pesquisa, ou afeta isso que é em comum, não é? Qual o peso dessas diferenças nisso? E segundo, fazer logo, você falou dos exercícios espirituais de Ador. Existe algo semelhante no taoísmo? Exercícios espirituais? Obrigado, Joelson. Bom, então, quanto à primeira pergunta, né, os impactos nas diferenças entre o pensamento de Lao Tzu e de Epiteto. Bom, a primeira questão a ser considerada, né, são duas tradições diferentes, então elas não estão dialogando diretamente. Isso traz alguns desafios, porque a gente tem desafios conceituais, como, por exemplo, a ideia do Dao. O Dao, para Lao Tzu, tem uma dimensão transcendente e imanente. A transcendência traz a noção de vazio, mas não é um vazio que falta nada. É um vazio que ele é considerado vazio para Lao Tzu, porque ele não pode ser definido. Já, quando a gente vai para o estoicismo, a noção de vazio não é um espaço onde a natureza, onde a providência se desenvolve. Então, há diferenças conceituais que são desafios a serem vencidos nisso aí, mas que nessa metodologia de trabalho, eu acho que dá para a gente dialogar, deixar esclarecida. Talvez seja necessário uma abordagem um pouco mais hermenêutica, né, para dialogar com esses conceitos. É algo que eu tenho pensado, na verdade, esse trecho do trabalho vai ser uma parte que eu vou fazer uma inversão. Eu vou começar pelo terceiro movimento para escrever meu trabalho, depois vou para esse primeiro movimento, porque realmente exige um trabalho um pouco maior de se debruçar no texto e nos aspectos conceituais para entender como alguns aspectos dessas diferenças se estruturam e impactam no trabalho. Quanto à segunda pergunta, sobre exercícios espirituais, sim, com certeza. Quando a gente pega ali o pensamento do Hador, e pensando no estoicismo, o Hador levanta, né, elementos como uma forma de meditação sobre máximas, uma forma de meditação que os gregos faziam, que os estoicos faziam, repetindo as máximas e aplicando isso às suas vidas. Como os estoicos, e Epiteto fala que a gente tem que manter a nossa atenção no tempo presente, no momento, para a gente não se perder. Isso tudo a gente encontra no Lao Tzu. Deixa eu até ver se eu pego uma referência aqui. Mas o Lao Tzu, ele tem aspectos no seu livro em que ele fala desse movimento de introspecção, de conhecer a si mesmo, de voltar-se para um aspecto interno e para um aspecto do momento, para não desenvolver uma ideia de apego, de diferenciação, né, em relação aos eventos que afetam a vida do sábio. O daoísmo, inclusive, ele vai um pouco mais adiante, porque no daoísmo a gente trabalha com a ideia, inclusive, de alquimia, tanto alquimia externa quanto alquimia interna. A alquimia externa eles chamam de Weidan, que envolve um conjunto de práticas alimentares, práticas físicas, como práticas físicas. Inclusive, muita gente morreu na China antiga porque eles acreditavam numa espécie de elixir da imortalidade. Então, as pessoas se infectavam com mercúrio, tomavam mercúrio e morriam. Enfim, depois isso foi sendo desenvolvido para o Neidan. Neidan é uma espécie de alquimia interna, que é um trabalho voltado para a respiração, que é um trabalho para introspecção. Tem um capítulo, deixa eu ver se eu acho que eu tenho um tempo para tentar encontrar esse capítulo aqui. Aqui, o capítulo 12 do Dao De Jing, onde Lao Tzu diz que 5 cores cegam a visão, 5 tons ensurdecem a audição, 5 sabores corrompem o paladar. Por isso, o sábio realiza pelo ventre, e não pelos olhos, afasta aquilo e alcança isso. Quando ele fala de 5 cores, 5 tons, 5 sabores, ele está falando desse aspecto externo do mundo. E quando ele fala de realizar pelo ventre e não pelos olhos, ele está falando, a gente realiza esse exercício não pela percepção da exterioridade, mas pelo ventre. E o ventre, ele tem um papel fundamental em algumas tradições orientais, porque é a região do Datian, que eles chamam de campo da canela,
porque tem a ver com um aspecto de respiração, né, de meditação, respiração, onde energia vital vem, né, isso sob a perspectiva alquímica, vem, né, do ventre e sobe e se espalha por todo o corpo. Então existem também uma outra série de exercícios espirituais aí que eu pretendo desenvolver na pesquisa. Muito obrigado pela resposta. Nada. Bom, gostei muito, obrigado, André. Interessante, né, que você falou sobre a questão da alimentação, né? Os estoicos também tinham uma parte referente à alimentação. O Ezipo tinha o De Anima dele, o terceiro livro era exatamente sobre isso, era terapêutica, né? Incluía alimentação e tudo mais. Da perspectiva de uma alma física, né? Então, que é diretamente afetada pelos alimentos. Mas você falou no princípio sobre essa similaridade entre o seguir a natureza histórica e o seguir a natureza do taoísmo. Você podia, o daoísmo, não deixa eu falar corretamente, daoísmo. Na verdade, as duas formas estão corretas, professor. São só as grafias que são utilizadas. Então, vou falar que nem você, para ficar unificado. Queria que você falasse um pouco mais desse modo de seguir a natureza, né? E um detalhe sobre... Esse é uma questão interessante, né? Essas tradições nunca se comunicaram. Entretanto, há alguns comentários que falam sobre a origem oriental do estoicismo, né? Não diretamente, né? Mas de alguma maneira, né? Um certo caráter oriental, o caráter africano do estoicismo é evidente pelo próprio Zenão de Cítio, né? Que era africano. E queria que você falasse sobre essas duas coisas. Como você avalia essa aura oriental, né, do estoicismo? Tá legal. Eu posso começar pela segunda pergunta? Então, eu acho que tanto o estoicismo, quanto o epicurismo, quanto o daoísmo, como o budismo, eles estão tratando de questões que são humanas, tipicamente humanas. Então, desejos, aversões, medo da morte, busca por uma vida tranquila, uma vida equilibrada, isso ocorre, e acho que isso é uma demanda tipicamente humana. Daí eu vejo, eu não sei se eu posso falar do caráter estoico do daoísmo ou do caráter daoísta do estoicismo, porque são tentativas de responder a essas demandas, né? Elas partem de princípios diferentes, mas são tentativas todas elas válidas de se responder a esse tipo de situação. A gente vê, o Schopenhauer tenta responder isso, o Emile Cioran, na contemporaneidade, também tenta responder isso, o Nietzsche tenta responder isso. A gente está tratando de dramas da vida, dramas da existência. Então, eu acho que a gente acaba encontrando esses pontos de contato, né? Por mais que elas não se comuniquem diretamente. Eu não sei se eu consegui responder de forma satisfatória, mas a minha percepção é essa, né, sobre essa aparente similaridade assim, entre duas tradições tão diferentes. E sobre a relação da natureza, né, e a diferença entre a natureza, é interessante porque a natureza estoica tem um caráter racional e tem esse caráter divino aí, uma natureza divina. E essa tentativa de viver em acordo com a natureza no estoicismo se dá por um exercício ativo da razão, né? Você faz o exercício racional, tenta compreender isso, você observa. No taoísmo a gente não tem uma noção de razão e de providência na ideia do Dao. É difícil, inclusive, falar sobre o Dao como o Lao Tzu fala, né? Em um capítulo, aqueles que falam sobre o Dao não compreenderam nada, o que parece ser até um contrassenso aqui, né, estudar sobre o daoísmo, mas o que ele está querendo indicar é que, pelo estudo, você não pode compreender o que o Dao realmente significa e como você se harmoniza com ele. Então seria um exercício introspectivo e de não interferência na natureza. Por isso o sábio daoísta, ele atua pelo wu wei, pela não ação. Ele tenta interferir um mínimo naquilo nos eventos que estão ao redor dele. Já o sábio estoico, por exemplo, ele é ativo na política, por exemplo.
ele determina de forma ativa, olha, esse é o modo certo de agir, esse é o modo errado, aqui, isso é virtuoso, isso não é virtuoso. E isso tudo tem implicações na própria noção de natureza, tanto do estoicismo quanto do daoísmo. Tá certo, obrigado. Aqui o André fez também uma pergunta aqui, ele fala, o Karl Jaspers fala de uma era axial entre os séculos 8 e 3 a.C., em que filosofias e pensamentos religiosos e comunicação em pontos distintos do planeta falaram a mesma língua. Você entende que há essa relação na sua pesquisa? E 2, na apologia, Sócrates fala que somente os deuses são sábios, nós humanos somos, no máximo, filósofos. Epiteto e Lao Tse entenderam dessa forma? Obrigado, André, meu xará. Bom, Karl Jaspers, eu li pouca coisa dele, então não vou conseguir dar uma resposta satisfatória a você, mas, de fato, a era axial envolve, né, todo esse desenvolvimento de pensamentos que abarcam o estoicismo, abarcam o budismo e suas várias ramificações, seja o budismo indiano, tibetano, o budismo chinês, que depois foi para o Japão, né, que o chinês é chamado de Chan, e o japonês é chamado de Zen, que é uma tradução do chinês para o japonês. Então, sim, eu acredito que Jaspers, né, e a teoria dele sobre a era axial tem, sim, alguma relação com esses desenvolvimentos, né, que, apesar de estarem em uma distância não só cultural, religiosa, uma distância de história das ideias mesmo, são abarcados aí por essa noção de era axial. Sobre a segunda pergunta, em Epiteto, eu acho que posso até concordar contigo, tá? Sobre a ideia de só os deuses serem sábios, porque a ideia de perfeição, né, esperada pelos estoicos para alguém ser considerado sábio, realmente parece algo quase inumano. Eu li um livro que tratava exatamente dessa forma, mas eu não vou saber te referenciar aqui agora. Mas ele defende exatamente essa ideia de que o ideal do sábio só é possível a quem atinge um degrau, um patamar divino. Então a gente realmente, no máximo, consegue ser filósofo. No máximo, e aí o estoicismo, inclusive, adquire um caráter heróico, né? Porque você sabe que você não vai ser o sábio, mas você está a todo momento tentando se aprimorar cada vez mais moralmente, até tentar atingir o ápice da sua atividade moral. E já em Lao Tse, eu não vejo dessa forma. O Lao Tse, ele fala dos antigos mestres do Dao, antigos e sublimes mestres do Dao. Então, a ideia do sábio no Lao Tse é bem presente, é completamente possível de ser alcançada em vida mesmo. Até porque a própria noção de divindade em Lao Tse não existe. O Lao Tse está, inclusive, querendo desacralizar o pensamento chinês daquele período. Agora, posteriormente, né, desenvolvimentos posteriores do daoísmo, a gente pode encontrar leituras nesse sentido. Inclusive, eu não vou lembrar agora o autor também, chinês, mas ele tem uma versão do daoísmo em que Lao Tse é elevado à categoria de divindade, né? Lao Tse, Zhuangzi, Lie Tse, são tantos outros aí, grandes nomes que passaram na estruturação filosófica aí do daoísmo. Bom, pessoal, então a gente encerra com essas questões com o André. Agradeço em nome de todos, então, a fala de André novamente. Sem dúvida alguma, foi de grande contribuição para os nossos trabalhos, né? É uma área que, pelo menos, eu não conheço muito bem a filosofia oriental. Então, muito obrigado.